Olá, você está assistindo a mais uma aula do CCVV, curso de cálculo em várias variáveis. Dando continuidade ao nosso estudo de funções de várias variáveis, hoje veremos as funções de duas variáveis por meio de tabela e também veremos gráficos de funções de duas variáveis. Eu sou o professor Carlos Ropelato, bem-vindos ao meu canal. Então vejamos esse exemplo aqui, que é um exemplo adaptado. Considere a tabela 1 ao lado, que foi obtida da Environment Canada, sendo I o índice de temperatura, umidade ou umidex, que representa a temperatura real T e a umidade relativa H. Então podemos escrever I é uma função de TH, onde T é dado em graus centígrados e H em porcentagem. E I representa a temperatura aparente em função da temperatura e da umidade. Então aqui nós temos a tabela 1. Aqui nessa primeira coluna eu tenho a temperatura 15, 20, 25, 30, 35 graus. E aqui nessa primeira linha nós temos a umidade 10, 20, 30, 40, 50, 60%. Então vamos pegar aqui, por exemplo, a temperatura de 25 graus centígrados com umidade de 30%. Essa temperatura aqui é a temperatura real, mas a temperatura aparente seria 35 graus. Vamos ver um outro exemplo aqui. Temperatura de 35 graus com uma umidade de 50% corresponde a uma temperatura aparente de 60 graus. Bem, com base no exemplo 1, responda. Letra A. Qual o valor de f de 20 e 40? E qual o seu significado? Letra B. Para que valor de t temos f de 30 e 20 é igual a 32? Para que valor de h temos f de 35, h igual a 52? E a letra D. Quais os significados das funções i f de t 10 e i f de 15h? Descreva seus comportamentos. Então vejamos a solução dessas alternativas aqui. Então aqui na letra A nós temos que verificar qual é o valor de f de 20 e 40 e qual o seu significado. Então o I, que representa o índice de temperatura e umidade, é dado por essa função f, onde de T, que é a temperatura, e a umidade. Então o índice ele depende da temperatura e da umidade. Então vamos ver aqui na tabela. Primeiro valor aqui é a temperatura. Então eu tenho aqui a F de T e H. A temperatura é 20 graus centígrados e a umidade é 40%. Então vamos lá na tabela e vamos ver. Eu tenho a temperatura que é 20 e a umidade é 40. Então eu tenho aqui o valor 29. Então EC daqui é igual ao quê? 29 graus centígrados. E o que significa? Ele é a temperatura aparente, ou seja, se a temperatura real for 20 graus e eu tenho uma umidade de 40%, é como se eu tivesse a sensação térmica de 29 graus centígrados. Então, o que ele significa? Que a temperatura aparente é 29 graus centígrados. Com a sensação térmica também. Vejamos agora a letra B. Para que valor de T temos f de T de 20 igual a 32? Ou seja, eu quero saber a temperatura quando a umidade é 20%. Eu vou lá na umidade de 20% e vejo a temperatura que eu tenho, o valor 32 graus. Então, vem aqui no 20 e 32 graus. Essa é a temperatura aparente. A temperatura aparente é 22 graus. Mas qual que é a temperatura real? A temperatura real é 25 graus. Então, aqui nós vimos a letra A e aqui a letra B. Temperatura é igual a 20 graus centígrados. Letra C. Agora eu tenho a temperatura real de 35 graus centígrados e a aparente é 52. Eu quero saber qual a umidade
que corresponde a essa temperatura de 35 graus, que aparente é 52. Então nós vamos lá na tabela e olhamos na temperatura 35 graus e vamos ver o valor 52 onde que ele está. 52 está aqui, ó. Temperatura 50 ou 35. Temperatura aparente 52, então a umidade é 30%. Então a umidade é igual a 30%. Então aqui na letra D, para adiantar, eu já coloquei aqui a resposta. Então a primeira aqui, ó. Quais os significados das funções I igual a f de t e 10? Então esse primeiro caso é uma função de t, da temperatura real, que dá a temperatura aparente quando a umidade é 10%. Já que no segundo caso, f de 15 e h é uma função de h, da umidade, que dá a temperatura aparente quando a temperatura real é 15 graus centígrados. Então vejamos agora o que são gráficos. O gráfico de uma função de duas variáveis nos permite visualizar e analisar o seu comportamento e podemos defini-lo assim. Definição. Considere a função f de duas variáveis independentes, x e y, que tem como domínio o conjunto D. O seu gráfico será o conjunto de todos os pontos P, coordenadas x, y, z, do R3, tal que o z ele é igual a f de x, y, sendo o par ordenado x, y pertencente ao domínio D. O gráfico de uma função de duas variáveis é uma superfície que representamos por S, sendo z igual a f de x, y sua equação. Vejamos agora a construção de gráficos de duas variáveis com auxílio do software GeoGebra. Eu estou com o software GeoGebra aberto e aqui na janela de álgebra eu já construí vários gráficos de funções. Também eu tenho os textos dessas funções. Janela de visualização 2D e aqui eu tenho a janela de visualização 3D. Para construir um gráfico de uma função de duas variáveis, nós vamos usar a janela de visualização 3D. Então, a primeira função, vamos aqui nessa parte onde é que tem os textos, a função f1 de xy, que é igual a raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Vamos ver o gráfico dessa função, o que ele representa. O f1, olhando aqui na janela 3D, ele representa, aqui esse gráfico representa uma superfície semi-esférica, a parte de cima. Tá? Vamos fazer uma animação. Agora vamos ver o F2. Aqui no F2 eu tenho a mesma expressão, só que é menos a raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então vamos ver o que representa isso daqui. Também representa aqui o gráfico de uma superfície semi-esférica, só que a parte de baixo aqui, ó. Então vamos construir os dois juntos, o F1 e o F2, e vamos ver aqui que nós temos uma superfície esférica. Vamos animá-la, restabelecer a visualização padrão. Vamos para o próximo. Vou ocultar aqui esses textos, gráficos também. Então o terceiro, a F3 de xy é igual a menos o ln de 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. O logaritmando aqui é igual ao radicando aqui na F1 e na F2. O sinal é de menos aqui na frente da F3, que é igual aqui da F2. Vamos ver o que esse gráfico representa. Olha só, observando aqui a figura, parece um vaso, né? Também parece ser um copo. Vamos fazer a animação. Tirar um pouquinho. Animar novamente. Isso. Vamos para o próximo, a G1. Aqui F3, a G1. G1 de xy é igual a 4x ao quadrado mais 16y ao quadrado. Então vamos ver o que esse gráfico representa. Olha só. Então vamos girar, animá-lo. Então, paraboloide elíptico. Vendo aqui por cima, fazemos uma elipse. E a visualização aqui. No plano XY, a projeção dessa parte aqui no plano XY é uma elipse. Vamos ver o G2. G2
Esse daqui representa um paraboloide hiperbólico. Vamos construir o G1 junto aqui, vamos ver ali, olhando por cima. Aqui temos a elipse. As hipérboles aqui, uma no eixo Y e a outra no eixo X. Parábola aqui no eixo Z. Ok? Vamos animar um pouquinho. Dois juntos. Então, um paraboloide hiperbólico. Agora vamos para os próximos. Nós temos o H1, que é uma função de duas variáveis, x e y. Tem e elevado a x mais z elevado a y. Então vamos ver o que essa figura é. Olhando aqui, olha só. Observe que essa construção ela está olhando por cima. Vamos dar uma olhadinha aqui por cima. Do plano x, y. Estou pegando uma parte aqui parte negativa do y, ou do x e do y. Então vamos ocultar aqui. E vamos agora para H2. O expoente agora ele é negativo, tanto do x quanto do y. E olha aqui, ele está na parte positiva do y e do x e do y. O y é o verde, o x é o vermelho. Vamos estabelecer a visualização padrão e vamos animá-lo. Agora vamos construir o H1 aqui junto, vamos ver o que nós temos. Olhando por cima, a parte aqui que eles se interceptam. Agora vamos ocultar esses gráficos aqui. E por último vamos ver essas quatro funções aqui trigonométricas. Seno de x mais cosseno de y. Olha o gráfico dessa função. Vamos olhar por cima. Aqui. Parece um plano. Olhando aqui no outro plano. Estamos olhando o plano XZ. E olhando aqui no plano YZ. Olha essas ondas. Agora vamos ver os outros. A onda começa aqui. Vamos ver agora o T2. A diferença entre seno de x e cosseno de y. Bem parecido um com o outro. Vamos ver naquelas pontas. Bem, visualização no plano XY, no plano XZ e no plano Y. Agora vamos para o T3. Produto do seno de x com o cosseno de y. Animar um pouquinho. Temos algumas ondulações diferentes um pouco. Olhando aqui no plano XY, olhando aqui no plano XZ e olhando no plano YZ. Começa cortando aqui, vamos ver no plano. Para finalizar, vamos ver o último, que é a divisão entre o seno de x e o cosseno de y. Gráfico? Olha que figura. Um pouco. Aqui no plano XY, plano XZ e no plano Z. Bem, com essa aula foi possível mostrar para vocês a construção do gráfico de funções de duas variáveis usando GeoGebra. E você que não está inscrito no canal, aproveite e faça sua inscrição, deixe seus comentários, compartilhe o vídeo, dê aquele joinha e nos vemos na próxima aula. Um abraço do professor Carlos Alcalá.